Muito bom. que são 2 times de Libertadores no momento, né? Muito bom. Flamengo e Bahia, amanhã no Maracanã, às 9 da noite, e a gente tem uma tela para falar sobre o desempenho do Rogério Ceni, campeão brasileiro como técnico do Flamengo, mas o Rogério Ceni contra times que ele treinou, que ele já treinou. Contra o São Paulo, 11 jogos, não ganhou nenhum. E teve 2 empates e 9 derrotas. Olha o aproveitamento, 6,1%. Contra o Flamengo, 15 jogos, 15 derrotas. Não ganhou nem empatou nenhum. Que fase, hein? Tem que tentar quebrar esse tabu amanhã, porque ele não conseguiu 1 ponto em 15 jogos contra o Flamengo, onde ele foi campeão brasileiro. 0%. Contra o Fortaleza, 8 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu 2, 50%. Não inclui Cruzeiro, apenas 8 jogos no comando. Mas contra o Flamengo e pelo Bahia, A vitória não veio por pouco. a vitória não é. Mais do que competiu. Teve o desempenho. Chegou a fazer jogo contra o Flamengo com mais posse de bola no Rio, por esse time do Bahia. Eu estou curioso para ver essas 2 escalações amanhã. Com essa questão de calendário, você olhar a escalação sai geralmente 1 hora antes dos jogos, né? É sempre uma decepção. Você sempre olha e fala assim, puxa, que chato, um jogo sem os principais jogadores, um jogo... Mas o Flamengo técnico prioriza tem o que fazer. brasileiro. Então, mas você poderá continuar O priorizando, Flamengo prioriza o brasileiro. correndo esse risco que corre na Foi Libertadores? falado pelo O Boto. Flamengo prioriza o Campeonato Só que- Brasileiro. Prioriza, mas agora, faltando 2 rodadas, com o risco de ficar fora do mata-mata da Libertadores, será que ele vai continuar É um ponto. nessa rodada? Nessa semana, eu acho Mas que... ou você prioriza ou você prioriza. Você não tem, vou priorizar, mas... Primeiro que essa... Mas talvez seja isso, ó. É. Eu vou De vez priorizar. em quando só. Vou priorizar Depende da semana. contando Desde que a fase que- de grupo seja Desde que uma maravilha. Já que não eu vou está priorizar, mas vocês têm que me ajudar. É outra declaração dessas que você pode evitar, né? Exatamente. É. Deixar Porque tão claro se você, assim. por acaso, precisa, entende que é um momento de poupar alguns jogadores, É, você não vai sustentar você já essa não tá mais declaração. priorizando. Perde a sustentação do que você falou lá atrás. É muito difícil, mas o Flamengo tem feito pontualmente, em algumas posições, onde isso é possível, um certo rodízio. Na zaga, hora joga o Léo Ortiz, hora joga o Danilo. Na lateral esquerda, cada dia joga um. Ali na ponta esquerda, então, o rodízio é gigantesco. Cebolinha vira e mexe, machuca. Daqui a pouco joga o Michael, daqui a pouco joga o Bruno Henrique por ali. Né? Ou o Luiz Araújo entra de um lado, do outro. O Pedro ainda não jogou 90 minutos. Uhum. Continua no processo de ir ganhando minutagem a cada partida. Então, tem saído no segundo tempo para não forçar demais. Então, ora o Bruno Henrique, ora o Juninho entra como o jogador de referência. Pro Arrascaeta que não tem muita substituição dentro do elenco do Flamengo. Nem Tem um Gerson. detalhe pro Nem Flamengo. Gerson. Tem um detalhe que é diferente até para os dois. O jogo é amanhã, sábado. Amanhã à noite. Flamengo e Bahia, Maracanã. O Flamengo só vai jogar depois na quinta-feira. Quinta-feira. Ele tem um dia a mais E de em casa. descanso. Joga sábado e joga quinta. O Bahia joga quarta. O Bahia, Um dia menos. Com viagem. Com viagem para Colômbia. o Bahia tem que priorizar mesmo. Não tem outra Priorizar o quê? saída. Tem que priorizar a Libertadores. Ah, tá. Isso é claro. Os rodízios do Flamengo são bons rodízios. Sabe aqueles rodízios que o garçom fala pra você assim, picanha ou maminha? É Não é? tudo junto. Oh, Pizza, pelo amor de Deus. É mignon. É o de pizza, o de carne e o de sushi. Tá tudo à disposição. Agora, dentro dessa história toda, me parece Dá que uma fome por agora, professor. o Plata Barriga não vai poder roncou. jogar. O Plata está suspenso. Já é um a menos, né? Para o Felipe Luiz trabalhar. Mas aí no ranking da prioridade, eu acho que o Bahia está mais a perigo, né? Mas no Flamengo são rodízios, até então, sempre justificados pelo Felipe Luiz como opção técnica, Sim. né? Ele explicou por que ele foi de Danilo e não foi de Ortiz agora, pela Libertadores. Então, ao contrário do que o Palmeiras pode se dar o luxo de tirar uma peça ou outra para o descanso. Mas a opção Baixa técnica aqui. vem somada a um descanso. Sim, sim. É menos mal que teu adversário, em geral, tem os mesmos problemas que você, né? Aqui tá todo mundo na mesma. É melhor do que pegar um Quase todo adversário mundo na mesma, ainda sem ter esses eventualmente privilégios. viesse com força total. Né? Ah. Aí somos todos iguais nessa noite. E Ou na muitas próxima vezes os noite, clubes pensam assim, as comissões técnicas, enfim. Tá priorizando o brasileiro, tal, foco é maior.
Só que aí o que eles pensam? Mas ainda tem trocentas rodadas para recuperar depois, se Tem tropeçar nesse. a ilusão. O da Libertadores, se você tropeça agora, você fica fora. Talvez. Não, se você for pensar assim, fase de grupos tranquila à parte, você vai sempre priorizar Copas. Porque as Copas Elas te são a tua cobram, elas te necessidade. cobram Tiro um curto. período mais E curto. né? mata-mata. Eu nunca priorizaria, se eu tivesse essa responsabilidade, primeiro que eu não viria a público falar qual é a minha prioridade. Eu acho que é uma cumbuca que eu não preciso botar a mão antes. Né? E eu sempre priorizaria de acordo com a planilhinha da semana. Qual é o meu adversário, qual é a logística, qual é a condição física de determinados jogadores. Minha planilhinha que diria, É jogo não a a jogo, né? competição. É que no caso do Flamengo, ele ainda tem que dar respostas pegando os 2 últimos jogos, né? Em que ele perde pro Cruzeiro e que ele empata em Libertadores. Não, O Bahia mais tem uma difícil derrota. do Flamengo da temporada. Exatamente. O Do Bahia Felipe tem uma Luiz derrota, enquanto técnico. mas ainda conseguiu resultados pressionado. muito legais no Campeonato Brasileiro. O Bahia emendou uma sequência muito positiva no Brasileiro. Não tem que, assim, né, não tem tanta coisa para explicar para a torcida. O Flamengo agora começa a precisar de mais explicações. Então, talvez é um jogo em que seja o momento de colocar os panos quentes ali e falar, não, a gente sabe que tem que corrigir aqui, tem que corrigir ali, vai dar tudo certo, enfim. O Bahia não vinha tomando gols. Não é nem questão de resultado, nem gols o Bahia vinha tomando até esses 3-1 do Nacional. Então são situações. Eu tô olhando aqui, ó. Depois que levou aquele 3-0 do Cruzeiro, que o Bahia nesse jogo não viu a bola, Não tomou mais. ele tem 3 vitórias seguidas no Brasileiro. Uhum. Ele ganhou do Ceará em casa, aí ganhou do Palmeiras fora, Isso. e na última rodada ganhou de novo do Botafogo, né? O Bahia é um belo time 3 de vitórias futebol. seguidas no Brasileiro. É um belo time de futebol. É que ele errou nesse jogo com o Nacional. Foi um vacilo, né? Errou. Um vacilo muito grande. O Rogério pontuou isso na coletiva, falando que o time dele, depois que fez o gol, é que começou a errar. É isso. De posse da vantagem no placar, ele deu espaço, deu a possibilidade Não do soube contra-ataque. jogar com... Começou a falhar Um gol de bola aérea e depois só contra-ataque, né? Do Nacional, não foi Sim. isso? Sim, nenhum gol de bola aérea em que o escanteio se originou de um contra-ataque. Era um contra-ataque até que não era promissor, uma bola lá pela ponta. Aí o Jean Lucas chega e dá um bico para matar a jogada, ela vai para escanteio. E é uma falha clara de posicionamento defensivo na bola parada. Permitiu o empate, e aí o Nacional, opa, dá, hein? Olha que dá. E o Bahia continuou jogando com, dos seus 11 jogadores, 8 quase que dentro da área do Nacional. Porque queria a vitória a qualquer custo e tal. E tomou um baile de contra-ataque. O Nacional deitou e rolou no contra-ataque. E saiu com uma vitória justa. De um time do Bahia que, claro, no segundo tempo também teve o desgaste físico pela temporada maluca que ele enfrenta. Esse Flamengo e Bahia devem poupar no Brasileiro. Esse devem tem 2 sentidos, né? Não só devem, como eu acho que deverão poupar mesmo. Acho devem e vão. Devem e vão, né? Sem dúvida. Eu não Vale sei. com a interrogação e sem. Devem, devem. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que o Flamengo, nesse ainda contexto de rodízio ali, uma peça ou outra, não sei, vamos ver também. Tô em dúvida. Acho que o Bahia vai poupar mais. Acho que é uma coisa que dá pra gente afirmar. Pode ser. O Bahia tem, como eu falei agora há pouco. Um dia menos. Tem um dia menos de descanso. Ele vai jogar amanhã e já vai jogar quarta. Uma viagem longa. Tem a viagem. O Flamengo só vai jogar na quinta. É um dia a mais, faz muita diferença. E tem um adversário mais cafunçudo. O Bahia. Cafunçudo. Vou procurar aqui no... Cafunçudo. Será que tem no dicionário? O time que faz aquilo que fez com o Inter ontem é um time cafunçudo. Mas a LDU também não que a LDU também seja a baba do boi. LDU é chato. Mas entre um e outro, pegar o Atlético Nacional lá. Não achei não, cafunçudo. Não tem aí com C cedilha? O professor inventou essa palavra agora. E a gente confia porque ele é muito inteligente, então. Referente àquele que cafunça. Cafunçudo. Ele, se não existe. Aí tem que ver o verbo cafunçar. Ele acabou de inventar. Cafuçu, cafundar, mas cafunçu. Não tem cafunçu? Cafundó do Judas. Falamos de Flamengo e Bahia, vamos falar agora do Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. Fala, galera! Tudo de bom para vocês? Que prazer estarmos juntos em mais um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pela moral de sempre. Passamos de 290 mil inscritos e mirando só lá no alto, 300 mil. Estamos chegando ali
E em breve, muito com a força e com a ajuda de vocês. Então se inscreva aí no canal Fala João Guilherme, dê o seu like para ajudar a gente, para fortalecer, comente à vontade, discorde, concorde, fique à vontade. Você não pode xingar, aqui não é legal, né? Compartilhe, né, dando crédito, e ative o sininho da notificação. O tema do vídeo de hoje é esse clube aqui, ó. Olha aqui, ó. CRF, vermelho e preto. Clube de Regatas do Flamengo, né? Muito mais do que um clube. Origem, né, no mar, em regatas, se tornou um gigante no futebol, mas um clube poliesportivo, um clube em que existem 10 modalidades olímpicas, um clube extremamente tradicional e que tem a maior torcida do mundo, né? São mais de 50 milhões já, né? Se você pegar as pesquisas mais recentes. O Flamengo, ele é uma religião. E eu estou tendo o privilégio de, há 1 mês e 3 semanas, fazer parte do Flamengo. Eu estou na Flamengo TV. E estou, de fato, agora conhecendo o que é o Flamengo. Porque o Flamengo de fora é uma coisa, mas quem está dentro do Flamengo, quem veste a camisa do Flamengo, trabalhando no Flamengo, sente efetivamente a grandeza desse clube. E em tão pouco tempo eu já posso dizer e confirmar o que Oscar Schmidt falou uma vez. Jogar no Flamengo não é para qualquer um. Não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. É muito difícil, gente. Kleber Xavier, que agora está no Santos, foi auxiliar do Tite durante muitos anos, ele declarou recentemente que a maior pressão que ele já sentiu no futebol foi no Flamengo. Maior do que na seleção brasileira. Maior do que no Corinthians. E o Flamengo vive um momento da pressão negativa. Porque é tudo muito intenso. Se está ganhando, é maravilhoso. Se está perdendo, é tudo horrível. E o Flamengo está nesse momento. O Flamengo se colocou numa situação muito delicada na Libertadores da América. E o Felipe Luiz está sendo chamado por boa parte da torcida de estagiário. Só que essa torcida, há 2 meses, 60 dias, ali por volta de fevereiro, início de março, morria de medo do Felipe Luiz sair do Flamengo e ser convidado para dirigir a seleção brasileira. Eu mesmo gravei vídeo aqui no canal falando sobre isso, que achava que ele não ia naquele momento, porque esse ano é um ano fundamental de consolidação da carreira do Felipe Luiz como treinador de futebol. Pois é. Perceberam como é que é? É isso, gente. As coisas mudam muito rapidamente. Por isso, o Flamengo é diferente e, de fato, não é para qualquer um. E o que eu quero dizer, agora até com mais propriedade dentro do Flamengo, é que isso aí, muitas vezes, é o maior adversário do Flamengo. Atrapalha o Flamengo. Vamos pegar um recorte recente, que é um recorte muito vitorioso. A partir de Jorge Jesus foi embora. A partir daí, o que aconteceu? O Flamengo, ele poucas vezes conseguiu se firmar com o treinador. Dorival obteve bastante sucesso. Foi muito bem o Dorival, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores da América, mas não continuou. Felipe Luiz, que agora está sendo muito criticado, técnico do Flamengo, e já ganhou Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa do Brasil.
está numa situação muito delicada na Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro é o terceiro colocado a 2 pontos do líder. Mas falando dos outros que passaram pós Jorge Jesus, Rogério Ceni, que hoje faz um grande trabalho no Bahia e é apontado por muitos como o treinador que mudou a história do Fortaleza, e com toda razão. Rogério Ceni, ele foi o último treinador campeão brasileiro pelo Flamengo. Em 2020. Já ganhou o título em 2021 por causa da pandemia. Brasileiro que hoje dá o que falar. Mas que até o final do ano passado, a torcida do Flamengo reclamava. Porra, mas o Flamengo só se dedica às Copas e abandonou o Brasileirão. O Flamengo tem que vencer o Brasileirão. É inadmissível ficar tanto tempo sem ganhar a principal competição do país. Aí, recentemente, a nova diretoria fala o seguinte: o brasileiro é prioridade. Pronto. Virou um inferno isso aí. Porra, mas como que é prioridade? Porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, e nós não vamos nos dedicar às Copas, e o tetra da Libertadores da América. O mesmo público que cobrava a falta de conquista no Campeonato Brasileiro há poucos meses. Então, estão percebendo a diferença? Por isso que eu citei o Rogério Ceni. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Vitor Pereira, passagem curtíssima no Flamengo. Foi mal, não ganhou nada, perdeu tudo. Fez um bom trabalho no Corinthians. Bom trabalho no Corinthians, chegou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Quase foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, nos pênaltis no Maracanã. Vitor Pereira, hoje, é um cara que está badaladíssimo na Premier League, o principal campeonato do planeta Terra no futebol, de países. No Wolverhampton ele está. Ele saiu do Flamengo como um péssimo treinador, horroroso, e não deu certo aqui. Mas o tempo está provando que ele não é horroroso. Pelo contrário. O Flamengo é que é muito difícil. Não é para qualquer um trabalhar no Flamengo. Jorge Sampaoli, o melhor treinador que a seleção do Chile já teve. Ganhou Copa América, levou o Chile às 8ª de final de uma Copa do Mundo que quase eliminou o Brasil. Fez um trabalho espetacular no Santos Futebol Clube. Fez um bom trabalho no Atlético Mineiro. No Flamengo. Começou até bem. Mas vieram situações, crises, resultados, brigas. Não deu certo. Partiu. Foi embora. Renato Gaúcho teve um início de trabalho espetacular, grandes goleadas, vitórias em sequência, levou o time à final da Libertadores da América, perdeu, mas saiu do Flamengo também como um treinador ultrapassado, caiu no degrau ali da sua carreira, ficou um tempo fora, depois retomou, foi para o Grêmio e hoje está no Fluminense. Então, de fato, minha gente, existem muitos exemplos. Tite, que a nação rubro-negra teve como alvo preferido nos últimos tempos. Aí. O Tite, gente, ele foi o maior treinador da história do Corinthians. Ganhou títulos que ninguém conquistou com o Corinthians, Libertadores, Mundial. É um técnico experiente. Você pode questionar modelo de jogo do Tite e tal, mas é um treinador experiente, com um currículo vasto, trabalhou na seleção brasileira por 6 anos, dirigiu o Brasil em 2 Copas do Mundo, chegou ao Flamengo. Tinha tudo para dar certo, né? Até começou bem. Mas deu errado. E todos nós sabemos por quê. A pressão chega num determinado momento que é incontrolável. E aí, mais um que
foi sem dar certo no Flamengo. Então, dar certo no Flamengo, realmente você precisa conhecer muito o clube. Não é à toa que treinadores que foram jogadores do Flamengo e que iniciaram a carreira no clube deram certo logo de cara. Carlinhos, Jaime de Almeida, Andrade, agora o Felipe Luiz. Por quê? Porque eles conhecem o Flamengo. E o Flamengo é diferente. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Muita calma nessa hora. O Flamengo está em crise? Está. Mas ele perdeu 2 jogos esse ano, não está eliminado da Libertadores, só depende dele ganhar os 2 jogos contra a LDU e Tátira no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, ele está a 2 pontos do líder Palmeiras e estamos aí no início do campeonato, vamos para a 8ª rodada. E na Copa do Brasil, ele vai avançar diante do Botafogo da Paraíba para a fase de 8avas de final. Mas parece que o Flamengo, nesse momento, pela pressão que existe, porque é Flamengo, nenhum clube tem tanta gente torcendo a favor e também torcendo contra, e isso pesa, como o Flamengo. Parece que o Flamengo está no fundo do poço e cavando para ir mais fundo, mas não é a realidade. Então, calma, porque no final de semana vai enfrentar o Bahia. Se vencer o Bahia, eu ouvirei o seguinte: engrenou, hein? Olha, Super Mundial vem aí. Isso aqui é o Flamengo. E eu te amo, Mengão. Estamos juntos na Flamengo TV. E muito obrigado por você estar aqui comigo, acompanhando mais esse vídeo no canal Fala João Guilherme. Não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. Saudações rubro-negras.